Olá, pessoal. Tem 4 pessoas, eu vou esperar o pessoal entrar para que a gente comece. Em 6, a gente tinha 13 pessoas na outra live. Esperar aqui uns segundos para começar. Só pegar aqui um pouco de água. Então, vamos aqui. Tem 8 pessoas. Qualquer coisa, vocês me chamem no chat, certo? Então, vamos aqui. Então, essa questão da ética, ela é essencial para o trabalho do auditor. E aí, quais são os princípios éticos? Quais são os principais princípios éticos? O princípio da integridade, né? O que diz esse princípio? O trabalho do auditor, ele é, ele vai dentro do caráter dele, né? A questão da moralidade, da subjetividade, de realizar um trabalho sério, um trabalho íntegro, né? Vai dentro do caráter positivo de cada auditor. Um trabalho que é objetivo, né? Que visa realmente, unicamente, verificar as demonstrações contábeis, não tem nenhum outro interesse externo, nenhum interesse que vise o benefício próprio. Então, é um trabalho objetivo. Um trabalho que preza pela competência, pela eficiência, pelo zelo profissional, a qual a reputação vai estar de cada trabalho de auditor. Um trabalho que é altamente confidencial, ou seja, todas as informações são estritamente confidenciais daquela empresa, que ele não pode, de maneira nenhuma, vazar aquelas informações para outras empresas, para outras pessoas, para que essas pessoas possam utilizar essas informações em benefício próprio. E o próprio comportamento, né? A conduta profissional desse auditor vai interferir muito. Vocês estão ouvindo o meu áudio direitinho ou está falhando? Estava falhando. Mas está dando certo, né? Vocês estão me ouvindo. É porque a internet falha mesmo. Agora, pessoal, a gente vai ver a questão do código de ética do contador, do profissional contador. Esse código de ética, ele vai normatizar e dizer como deve ocorrer o trabalho dos contadores e dos profissionais que atuam no ramo da contabilidade. E serve também para vocês, porque para a gente, ou administradores, ou profissionais que entram na parte financeira, esse código de ética do profissional contador, a gente pode dizer também que é o nosso código de ética, da gente, de todas as pessoas que atuam na parte de finanças, inclusive para mim também, que, né, eu, como vocês sabem, eu trabalhei durante 5 anos como financeiro, né? Então, no exercício das atividades profissionais, a gente tem que observar esses códigos de ética. Então, quais são os principais objetivos desse código de ética, né? Tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os profissionais de contabilidade, quanto no exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Então, aqui eu não vou ler, mas o que esse código vai dizer? Vai dizer os principais deveres, né? Exercer a profissional com zelo, né? Honestidade, capacidade técnica, guardar sigilos sobre qualquer informação, né? Da empresa, zelar pela competência exclusiva da orientação técnica, comunicar desde logo ao cliente ou empregador em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa influir em decisão daquele, que ele formular consulta ou lhe confiar trabalho, né? Inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso, renunciar às funções que exerce logo que se positive a falta de confiança por parte do cliente ou empregador, ser substituído de em suas funções, informar o substituto sobre os fatos que devam chegar ao conhecimento desse,
a fim de habilitar-o para um bom desempenho das funções a serem exercidas, manifestar a qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão, ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja promulgado por remuneração que condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. Aí ele continua, né? Cumprir os programas obrigatórios, né? Eu não vou ler tudo não, depois vocês dão uma lida, né, nesse código de ética, porque ele é bastante interessante ser realizado, né, ser observado. Dentro do código de ética, um dos principais tópicos, né, de qualquer pessoa que trabalha dentro de uma empresa, pessoal, e aqui eu chamo a atenção para vocês também, que a gente está falando de auditor independente e tal, mas a questão do sigilo profissional, ele entra em qualquer profissional da área de finanças, inclusive vocês. Se Deus quiser, a partir de agosto, vocês vão estar estagiando em empresas públicas ou privadas e toda e qualquer informação que vocês tiverem dessas empresas precisa ficar lá na empresa. Vocês não podem jamais estar comentando qualquer informação da empresa para terceiros, seja para vocês colegas, seja para, né, os pais, para os familiares de vocês. Agora, se for algo que for sério, né, que envolver a conduta, né, sua conduta física, moral, vocês podem estar conversando com a gente, né, com eu, com a Cíntia, com a direção da escola, ou mesmo com os pais, se realmente ocorreu algum assédio moral, né, algo que vá interferir na sua saúde física, né, psíquica, mas se for um assunto que for realmente da empresa, né, que for algo realmente profissional, fica lá na empresa, pelo amor de Deus. Principalmente vocês que são do curso de finanças, que vão ter acesso à parte financeira da empresa, que é o coração, né? Que é extremamente importante. Então, vocês jamais podem estar divulgando, né? Vocês precisam observar essa questão do sigilo profissional. Então, voltando aqui o texto, né? A NBC-P 16, aprovada por essa resolução, estabelece as diretrizes a serem empregadas pelo auditor independente sobre questões de sigilo profissional nos trabalhos de auditoria. Então, como segue? Entende-se por sigilo a obrigatoriedade de o auditor independente não revelar, em nenhuma hipótese, salvo aquelas apresentadas no parágrafo seguinte, as informações que obteve e tem conhecimento em função do seu trabalho na entidade auditada. Então, quais são as exceções, né? O auditor independente deve respeitar e assegurar o sigilo relativamente às informações obtidas durante seu trabalho na entidade auditada, não as divulgando sob nenhuma circunstância, salvo na seguinte hipótese. Então, vou ver quais são as exceções. Quando previstas na legislação vigente, então, quando tiver alguma hipótese, alguma coisa que realmente a legislação permita que ele divulgue, então ele tem que divulgar, porque a legislação obriga. Quando previstos nas normas brasileiras de contabilidade, então, por exemplo, a legislação vigente não foi emitida uma nota fiscal, por exemplo, o auditor deve comunicar isso às autoridades pertinentes, porque a empresa, né, cometeu uma fraude, né, um crime. Então, previsto na norma brasileira de contabilidade, tem alguma norma que está especificando lá e a empresa não comunicou, então ele deve, né, comunicar isso. Item C, quando for previamente autorizado por escrito, né? Interessante ele dizer que autorizado por escrito. Pessoal, quando a gente trabalha com dinheiro, com finanças, a gente deve sempre só observar comandos, direcionamentos, orientações que estejam por escrito. Se um chefe de vocês falar para vocês fazerem alguma coisa e vocês notarem que aquela alguma coisa vai gerar algo, vai onerar a empresa, vai causar qualquer coisa, vocês peçam que aquela autorização seja feita por escrito, certo? Para que você tenha um documento e você
realmente esteja respaldado que você foi autorizado a fazer aquilo. Porque se só falar de boca, ainda, né, a nossa fala ainda não é considerada como documento. Então, vocês, quando isso vale para o trabalho de vocês também, quando vocês, se um dia forem trabalhar nessa parte financeira, peçam uma orientação por escrito, em todos os atos que vocês fizerem, certo? Pela entidade auditada, hipótese que deverá fornecer as informações que por aquela forem julgadas necessárias ao trabalho do auditor independente que o suceder, as quais servirão de base para emissão, as quais serviram de base para a emissão do último parecer da auditoria por ele emitido. E por último, né, quando solicitado por escrito e fundamentalmente pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, hipótese em que deverá exibir as informações obtidas durante seu trabalho. Isso inclui a fase de pré-contratação de serviço, a documentação, se faz de trabalho, etc. Certo? Então, essa é a questão do sigilo. Deixa eu só voltar aqui. O sigilo profissional do auditor independente deve ser observado nas seguintes circunstâncias: na relação entre o auditor independente e a entidade auditada, na relação entre os auditores independentes, na relação entre o auditor independente, os organismos reguladores e fiscalizadores, e na relação entre o auditor independente e demais terceiros, né? Então, em todas essas relações. O auditor independente, sob pena de infringir o sigilo profissional, somente deve divulgar aos demais terceiros, ou seja, pessoas terceiras à organização, informações sobre a entidade auditada ou a respeito ao trabalho por ele realizado, caso seja autorizado por escrito pela administração da entidade com poderes para tanto que contém de forma clara e objetiva os limites das informações a serem fornecidas. Então, o deve manter sigilo prevalece, né? Os auditores independentes, mesmo após terminados os compromissos contratuais, né, para os contadores designados pelo CFC e Conselhos Regionais de Contabilidade, né, para os conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade, mesmo após o término dos respectivos mandatos. É obrigatório e relevante que todos os auditores independentes tenham procedimento de proteção de informações sigilosas durante o relacionamento com a entidade auditada, pois quaisquer meios devem dispensar especial atenção ao uso de redes de computador internas e externas, e a inobservância, né, desse princípio do sigilo constitui infração do Código de Ética Profissional do contabilista e, quando aplicado, está sujeito às penalidades previstas. Então, se ele não observar a questão do sigilo, ele pode perder o seu registro, tanto de auditor como de contador. E aí, perdendo o registro, ele não pode atuar profissionalmente. Então, tá já terminando, faltam só 5 páginas. A questão da independência. A NBCPA 2, aprovada pela resolução, estabelece condições e procedimentos para o cumprimento dos requisitos de independência profissional nos trabalhos de auditoria. Ou seja, a condição de independência é fundamental e óbvia para o exercício da atividade de auditoria independente. O que é essa independência? Como é que eu poderia dizer? É o estado pelo qual o auditor vai trabalhar. Ou seja, entende-se como independência o estado no qual as obrigações e o interesse da entidade de auditoria são suficientemente isentos dos interesses das entidades auditadas ao permitir que os serviços sejam prestados com objetividade. Em suma, é a capacidade de que a entidade auditada tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios imparciais em relação à entidade auditada, aos e aos cotistas, aos cooperados e todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho. Ou seja, a capacidade que o auditor tem de realizar seu trabalho, né, de forma autônoma, independente, sem, né,
observando, logicamente, os preceitos, as normas, e com total liberdade para tal, né? Então, essa independência, ela exige independência de pensamento, ou seja, postura que permite o auditor expressar sua opinião sem ser afetado por influências que comprovam o julgamento profissional, que possibilita a pessoa agir com integridade, objetividade, ciência profissional, e a aparência de independência, ou seja, evitar fatos ou circunstâncias significativos a ponto de um terceiro bem informado, tendo conhecimento de todas as informações pertinentes, incluindo as salvaguardas aplicadas, concluir dentro do razoável que a integridade, a objetividade e o cientismo profissional da entidade de auditoria ou membro da equipe ficaram comprometidos. Jaqueline, o que foi que tu não entendeu? Foi essa questão da independência? Pronto. O que é essa independência? É a capacidade de o auditor trabalhar de forma autônoma, né? É a forma ele trabalhar sem ter um chefe, sem ter um acionista dizendo como ele deve trabalhar. Ou seja, essa independência ela exige tanto a independência de pensamento, para que ele possa expressar a opinião sem ser afetado por qualquer influência que vá comprometer o seu julgamento profissional, como também a aparência de independência, ou seja, que evite fatos ou circunstâncias, ou seja, que alguém de fora venha interferir no seu trabalho. Ó, tu vai fazer teu trabalho dessa forma, tu tem que ver isso ou não ver isso. Ou seja, ele tem que ser independente. O auditor ele tem que decidir como ele vai fazer o seu trabalho. E ninguém pode atrapalhar esse trabalho dele, seja uma pessoa que esteja diretamente na organização ou uma pessoa fora. Sim, sem nenhum tipo de vínculo. A independência quer dizer a forma como ele vai atuar, né, dentro do trabalho de auditoria. Ou seja, se ele é independente, ele tem total liberdade para escolher como ele vai fazer o trabalho de auditoria. Ele tem total liberdade para ver, perguntar qualquer informação a qualquer funcionário da empresa, ele tem total liberdade de acessar qualquer documento da empresa, ele tem liberdade total para verificar qualquer parte das administrações contábeis, qualquer documento. Então, ele tem independência de pensamento para emitir uma opinião, ele tem autonomia, liberdade, ele é independente para executar o trabalho da forma como ele achar melhor. A independência é isso, é essa liberdade que ele tem de realizar o trabalho, sem qualquer interferência de pessoas da organização ou de terceiros. Certo? É isso. Então, a gente pode passar, né, essa questão. Aí vamos para o ceticismo profissional. A palavra ceticismo significa estado de quem duvida de tudo, descrença, conforme estabelecem os itens 15 a 18 a 22 da NBCTA 200. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional. Ou seja, o que é ceticismo profissional? Ele tem que duvidar de tudo, né? Ele tem que ser uma pessoa que vai desconfiar de tudo. Ou seja, ele sempre vai verificar as coisas, sempre duvidando, certo? E ceticismo profissional é a garantia que realmente o trabalho dele foi executado de forma correta. Ou seja, o auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante das administrações contábeis. O ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a evidências de auditoria que contradigam as outras evidências obtidas, informações que coloquem em dúvida a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações a serem usadas como evidência de auditoria, condições que possam indicar possível fraude e circunstâncias
que surjam, né, que surgiram a necessidade de procedimentos de auditoria além dos exigidos pelas normas, né? Então, a manutenção do ceticismo profissional ao longo de toda a auditoria é necessária, por exemplo, para que o auditor reduza os riscos de ignorar circunstâncias não usuais, generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria e uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos da auditoria e ao avaliar os resultados desses. Então, pessoal, esse ceticismo profissional é extremamente necessário para que o auditor possa fazer uma avaliação crítica das evidências da auditoria. Isso inclui questionar evidências de auditorias contraditórias e a confiabilidade dos documentos e respostas às indagações e outras informações obtidas na administração. Ou seja, ele duvidar de tudo. O ceticismo é isso. É o auditor duvidar de tudo e por essa dúvida ele vai querer investigar, realmente realizar o trabalho de uma forma satisfatória. Então, ele tem realmente que duvidar de tudo, certo? E duvidando é que quando a gente está com dúvida de alguma coisa, a gente vai procurar saber, né? Ver, realmente analisar e procurar como é. Então, essa dúvida ela é extremamente necessária. E terminando, né, a questão do julgamento profissional. Segundo estabelece os itens 16, né, a 23 e a 27, o auditor deve exercer julgamento profissional, planejar e executar a auditoria das administrações contábeis. O julgamento profissional é essencial para a condição apropriada da auditoria. O que é esse julgamento profissional? É quando o auditor emite, né, ele julga o que ele está vendo. Ele vai julgar as administrações contábeis e emitir a sua opinião. Então, esse julgamento profissional é o julgamento que ele faz do trabalho dele e das próprias demonstrações contábeis que ele vai analisar, ele vai julgar. Então, o julgamento profissional é necessário, em particular, nas decisões sobre a materialidade e o risco da auditoria. Então, ele vai, lá no relatório que ele vai ter, né, relatório da auditoria, ele vai ter que julgar como estão os materiais, os documentos, se realmente teve, né, um risco, se teve um risco daquilo não estar correto, né, a natureza, a época da extensão dos procedimentos da auditoria aplicados para o cumprimento das exigências normas da auditoria e da coleta de evidência da auditoria, né, avaliar se foi obtida evidência de auditoria suficiente e apropriada, e se algo mais precisa ser feito para que sejam cumpridos os objetivos das NBCTAs e, com esses objetivos gerais do auditor, a avaliação das opiniões da administração, né? Então, ele vai julgar tudo isso, certo? É o julgamento do auditor perante toda a questão da auditoria. Ele vai julgar todos os fatos e circunstâncias, né? Eu vou passar isso aqui. Então, para terminar, né, a gente tem a evidência de auditoria apropriada e suficiente para o risco da auditoria. Conforme estabelece os itens 17 a 20 da NBCTA 200, para obter segurança razoável, o auditor deve ter evidências de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar ele obter conclusões razoáveis e nela basear sua opinião. Ele deve observar todas as NBCTAs relevantes para a auditoria. O NBCTA é relevante para a auditoria quando ela estiver em vigor e as circunstâncias tratadas nela existem numa situação específica. Deve entender o texto inteiro de cada NBCTA, inclusive sua aplicação e outros materiais explicativos, para compreender seus objetivos e aplicar as exigências adequadamente. E não deve declarar conformidade com as normas de auditoria. Então, o trabalho dele é relevante quando ele atua de forma com que ele obedece toda a legislação, né, as normas de auditoria. E com isso a gente encerra, né, esse capítulo. É importante destacar que o trabalho do auditor independente ele é muito difícil. Essa profissão ela é muito difícil porque a gente está tratando com
vidas, né? A gente está tratando da conduta, né? A gente está tratando da reputação de empresas, e a opinião do auditor é extremamente relevante para a questão da classificação da empresa. A partir dos relatórios de auditoria que os investidores vão decidir se vão ou não investir naquela empresa. Então, é bastante importante que esse trabalho desse auditor seja isento. E aí vocês viram que o trabalho do auditor, né, vendo toda aquela carreira do auditor, é uma carreira bastante extensa, que é necessária uma experiência muito grande, né, para que o auditor suba em níveis, né, vá subindo de um nível a outro, desde o trainee, né, que uma tem uma remuneração um pouco baixa e uma carga horária de trabalho muito alta. Então, tudo isso, né, todas essas normas, isso vai estimulando as pessoas a serem auditores. Né? Até vocês me perguntaram nas aulas, né? Um dia me perguntaram, Pedro, por que é que tu não é auditor? Não é auditor, né? É uma profissão boa, né? Ganha um dinheiro razoavelmente bom, mas é um trabalho muito difícil, que é uma carreira que exige muito esforço e muita dedicação, e essa dedicação acaba desestimulando as pessoas a seguirem essa carreira. Né? Tanta exigência, tanta burocracia, né? Tantas fases, né? Da carreira em si vai desestimulando. Agora eu abro o espaço para que vocês possam falar, né? Dizerem alguma dúvida, e aí para que a gente possa encerrar a live. Podem falar, dizer alguma coisa que não ficou claro, faça de vocês. Alguém quer falar alguma coisa, comentar, perguntar alguma coisa? Não? Todo mundo entendeu tudo? Posso colocar na prova que todo mundo entendeu tudo, né? Oi. Pedro, o que é evidência de auditoria, hein? Pronto, a evidência são as provas. São as provas que são encontradas. Essas provas são tanto encontradas pelos documentos da empresa, como extratos bancários, os estoques, as contas patrimoniais, os balanços, as demonstrações. Então, tudo isso é evidência da auditoria. A própria fala de um funcionário quanto a uma conduta, tudo isso é evidência da auditoria. Certo? São as provas que o auditor vai encontrando ao longo do seu trabalho. Tá bom. Vocês, mais alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Ei, Pedro. Oi. Oi, Uma Camila. empresa, ela pode ter um auditor interno e um auditor externo ao mesmo tempo, não? Sim, as grandes empresas, né, as grandes indústrias, elas têm um auditor interno que vai justamente executar aquele trabalho mais braçal, mais operacional, para que quando o auditor interno, o auditor independente vir, né, que é o auditor externo, porque essas empresas grandes, elas são obrigadas a passarem por processo de auditoria anualmente. E aí, quando o auditor externo vier para a empresa, ele não encontrar nenhum erro, nenhuma fraude, nenhuma distorção. Então, o auditor interno, ele realiza aquele trabalho diariamente justamente para evitar que algum erro, alguma fraude aconteça durante a realização dos trabalhos, e a empresa possa vir ser penalizada, né, por essa Mãe, fraude. às 6 horas me chama que eu vou caminhar e eu vou dormir um pouquinho. Por esse erro que foi encontrado. Mais alguém quer perguntar? Falar? Esse tempo é de vocês. Não. Entendi. Não? Vocês querem? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? A gente pode encerrar a live? Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida sobre os exercícios passados? Não. Né? Então, fica combinado na próxima semana, segunda-feira, se Deus quiser, se tiver todo mundo vivo e tiver internet, a gente faz na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, certo? 3 horas até assim.
tá bom? A gente vai Tá bom. fazer na próxima semana, a gente faz do plano de negócios e de finanças públicas, tá certo? E se der tempo, a gente fala também um pouquinho de auditoria. Pois tá, um abraço, boa semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem nas atividades, vocês podem me contactar, tá certo? Nem se preocupe que eu mando a minha pergunta. Tá bom. Eita, meu Deus. Pessoal, e outra coisa, pelo amor de Deus, quem não fez a questão da isenção do Enem, pelo amor de Deus, faça. E os que já fizeram, que não me mandaram os print, me mandem os print. É uma coisa simples, é só entrar lá na página que vocês fizeram e mandar um print que tem o nome de vocês. É só isso, só para mandar para domingo. É fácil. E domingo está me pedindo, falta só 8 pessoas. Vamos terminar, pessoal, para a gente concluir isso e todo mundo ser feliz? Viu? É mesmo. Pois um cheiro, tchau, até outro dia. Até segunda. Um cheiro. Eu já comi muito pão nessa live. Tchau. Até outra hora, tchau. Tchau. Tá.